Olá pessoal, aqui é a professora Thalita e a gente vai para mais uma aulinha de hoje. Acompanhem os slides e se tiverem o texto em mãos para acompanhar, melhor ainda. Então, nossa aula de hoje se intitula União Ibérica e Invasão Holandesa. O termo União Ibérica, ele é uma criação de historiadores modernos, mas que descreve muito bem a conjuntura em que Portugal ficou sob domínio espanhol e teve que adquirir os inimigos daquele reino, entre eles os neerlandeses ou holandeses. Esse termo também significa a junção da Espanha e Portugal, já que são dois países pertencentes à Península Ibérica. E esse período foi de 1580 a 1640. No finalzinho daquela nossa última aula sobre governos gerais, eu já havia mencionado que devido à sucessão dinástica, nós começaríamos esse período dentro da história do Brasil colônia. E invasão holandesa vai se referir às investidas dos holandeses no nosso território, principalmente do seu estabelecimento no Nordeste, mais especificamente na capitania de Pernambuco. Para que a gente entenda melhor como tudo isso aconteceu, a gente precisa contextualizar as situações. E esse primeiro parágrafo do texto é para isso. Então, os portugueses, nesta época da União Ibérica, eles ainda estavam passando por bastante dificuldades, era um país bastante frágil, o Império Colonial ainda trazia muitos gastos e os portugueses também não produziam manufaturados para o seu consumo. Muitos dos produtos eram importados de outros países, como da Inglaterra, França e Holanda. E a gente precisa entender onde os holandeses entram nessa história. Que relação que eles tinham com os portugueses. Então, essa relação ela já vem desde o século XV, onde os holandeses já comercializavam o açúcar produzido pelos portugueses nas Ilhas Atlânticas. Porque o açúcar no Brasil não foi a primeira produção de Portugal. Portugal já cultivava cana-de-açúcar em outras ilhas, como Cabo Verde, São Tomé, e já produzia ali o açúcar. Quando a cana chegou aqui no Brasil, então ela já era produzida e já era de conhecimento de Portugal. Então, muito antes de se estabelecer a cana-de-açúcar no Brasil, os holandeses já faziam parte do comércio do açúcar produzido pelos portugueses. Mas por que eles participavam? Porque, como eu já mencionei, Portugal não era um país tão forte financeiramente. E acabava que os holandeses emprestavam muito capital para eles e, em troca, buscavam o comércio do açúcar. No Brasil, principalmente, eles emprestavam capital, porque o custo da implantação de um engenho de açúcar é bastante elevado, e exigiam em troca os direitos de refinação e distribuição no mercado europeu. Por quê? Porque Portugal não fazia esse processo de refinar o açúcar e também não tinha condições de fazer toda essa parte comercial. Então, toda essa parte ficava com os holandeses. E, na verdade, essa é a parte que dava mais lucro, O interesse da época é um interesse mercantilista, um interesse comercial que visa o lucro. Então, eles tinham muito mais lucro no comércio do que na produção da mercadoria, que é o que ficava com Portugal. Então, aqui a gente já entende o porquê que os holandeses tinham essa certa parceria, entre aspas, com os portugueses. Então, eles estão presentes nos negócios do açúcar. E agora, depois desse contexto, a gente vai tentar entender um pouquinho como é que a União Ibérica surgiu. Então, em 1578, Dom Sebastião, que é essa primeira figurinha aqui que eu estou apontando,
Ele era o último rei da dinastia de Aves. Dinastia é quando membros da mesma família vão se sucedendo no reinado. Essa foi a segunda dinastia a reinar em Portugal. Então, a dinastia de Aves, Dom Sebastião era o último rei. Ele gostava muito de participar das batalhas, era muito ligado às relações militares e acabou morrendo muito jovem numa batalha chamada Batalha de Alcácer Quibir contra os árabes. Como ele não tinha ninguém na sua linha de sucessão, porque ele não tinha filhos, quem vai assumir o trono é o seu tio, Dom Henrique, vai se tornar Henrique I. Porém, Dom Henrique ele já era muito idoso e também não tinha filhos. E ele logo morreu em 1580, que é onde vai gerar os problemas na linha de sucessão dinástica. Esse Dom Sebastião, até que eu apontei para vocês, ele quando morreu, criou-se meio que uma lenda sobre a sua morte, porque dizem que não acharam o corpo, mas também dizem que enterraram um corpo que poderia ser dele, e a população, ela criou tipo uma lenda chamada sebastianismo, que acreditava que o rei estava vivo e um dia iria voltar. Mas, continuando a nossa linha de sucessão, então, Dom Sebastião. O Dom Sebastião, só para a gente ter uma noção também, ele era filho de Dom João III, que é o rei de Portugal que instituiu as capitanias hereditárias e os governos gerais. Dom Sebastião era o último rei da dinastia de Aves, morreu. No seu lugar ficou Dom Henrique I, que não tinha filhos, como era muito idoso, logo morreu em 1580, e o Filipe II, que na época era rei da Espanha, e tinha um parentesco em Portugal, ele era neto de Dom Manuel I, que foi o rei na época que os portugueses chegaram ao nosso território. Ele entendeu que o trono seria seu e organizou um exército, invadiu e mesmo a controvérsias, acabou tomando Portugal, se fazendo coroar rei com o título de Filipe I. Então, ele era Filipe II da Espanha e I de Portugal. Ou seja, ele tomando posse, Portugal e todas as suas colônias agora faziam parte da Espanha. Ou seja, as colônias que Portugal tinha na África, que tinha na América, como por exemplo o Brasil, agora passam a fazer parte da Espanha, nesse período que a gente chama de União Ibérica, de 1580 a 1640. Então, nesse período, território de Portugal, suas colônias, como o Brasil, fariam parte da Espanha. Claro que os portugueses se resguardaram de algumas formas, né, que está ali no nosso terceiro parágrafo, através até de um juramento chamado Juramento de Tomar, que é uma cidade de Portugal. Então, eles deram um jeito de algumas coisas eles preservarem, né? Bem como, por exemplo, o compromisso de preservação da língua portuguesa nas suas colônias. Por isso que a gente também, né, acabou não falando espanhol. Para a gente entender onde é que a Holanda entra nessa situação, esse rei Filipe II, lá atrás, tinha herdado do seu pai alguns locais que incluíam a Espanha, os Países Baixos, que é onde estaria a Holanda, e parte da Itália. A região em que viviam os holandeses passou a pertencer à Espanha quando ele herda esses territórios. Só que a Espanha, como era católica, cobrava altos impostos aos holandeses que eram protestantes. E esses holandeses começaram a se movimentar pela sua independência. E vão conseguir isso em 1581, logo ali no início da União Ibérica. Essa independência deixou Filipe II da Espanha muito enfurecido. E o que ele faz? Para prejudicar a Holanda, ele proíbe a entrada de navios holandeses
em todos os portos de seus domínios. E o Brasil e Portugal agora eram seus domínios. Ou seja, todo aquele comércio, a busca do açúcar no Brasil, em Portugal, né, refinar e ir para a Europa não poderia mais acontecer. Por quê? Porque ele proíbe que os navios holandeses atraquem nos portos de seus domínios. É o que ficou conhecido como embargo espanhol, que é um impedimento. Logo, os holandeses também vão se preparar para não obedecer este embargo. Mais tarde, eles reagem e fundam em 1621 a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais. Aqui eu coloquei uma bandeirinha da companhia e aqui é a bandeira da Nova Holanda, que é como eles chamavam o território aqui no Brasil que eles dominaram, né? Eles chamavam de Nova Holanda. Mas o que era essa WIC, essa Companhia Holandesa das Índias Ocidentais? Ela é como se fosse uma espécie de empresa, mas o objetivo maior dela era exercer um monopólio na exploração e na navegação do comércio com as Américas e a África Ocidental. Ou seja, essa empresa ela poderia explorar o comércio com as Américas e a África. Com as Américas, ela, no nosso caso do Brasil, queria o comércio do açúcar e com a África, os escravos. Eram dois comércios lucrativos naquele momento. O tráfico de escravos muito mais ainda. E isso só ia poder ser alcançado, esse monopólio, se eles fizessem a invasão, a ocupação militar e a exploração comercial das colônias portuguesas e espanholas, objetivando o quê? Trazer uma hegemonia holandesa. E é por isso que eles vão invadir o Nordeste, porque está dentro dos objetivos deles. Invadir colônias portuguesas. O Brasil é uma colônia portuguesa. Mas por que o Nordeste? Porque o Nordeste, naquele momento, era um dos grandes produtores de açúcar. Então, por isso, eles vão mirar no Nordeste. Então, essa companhia holandesa criada em 1621 vem com esse objetivo. Então, mirando o Nordeste, eles vão atacar primeiramente em 1624 Salvador, que era a capital, então tinha também bastante engenhos. Então aqui a gente vê os navios holandeses chegando. Aqui é a cidade de Salvador, né, que é a parte alta. Aqui é a parte baixa da Baía de Todos os Santos. Só que essa invasão não deu muito certo. E eles acabaram depois, mais tarde, se rendendo e vão voltar a invadir o Nordeste mais tarde. Desta vez em Pernambuco, que aqui a gente também tem um mapinha. A invasão de Pernambuco ela vai se dar em fevereiro de 1630. Aqui a gente tem todos os barcos chegando, né? Esse aqui é um mapa de Nicolas Vischer e mostra o cerco a Olinda e Recife em 1630. Provavelmente aqui é a região de Olinda, que é uma regiãozinha mais alta, ela é bem ligada a Recife mesmo. Aqui seriam os arrecifes, que é a formação de coral e arenito que forma uma espécie de muralha natural. E aqui teria a entrada dos navios. Até o nome, né, Recife, vem de arrecifes. Então, até hoje, esses arrecifes ainda estão lá. Então, aqui a gente teria as embarcações chegando. Diz que eram cerca de 65 embarcações e cerca de 7.280 homens, o que era muito para a época, né? Eles vêm para a capitania de Pernambuco porque nessa época Pernambuco era uma capitania bastante próspera, como a gente viu, né? São Vicente e Pernambuco foram as capitanias que mais prosperaram, principalmente Pernambuco. Ele tinha na época cerca de 120 engenhos de cana-de-açúcar, então para a época era bastante, então era realmente uma capitania adequada. Além do que
Eles economizariam com viagens, por exemplo, em Luanda, na África, que eles calculavam que de Salvador a Luanda dava 35 dias de viagem. E de Pernambuco a Luanda, 29 dias. Então, eles economizavam 6 dias. Então, fora outros motivos, né, a quantidade de engenhos e a distância com Luanda, por exemplo, de onde vinham muitos escravos, eram 2 motivos que levaram a essa invasão. Então, eles eram bem preparados para essa invasão, né? Aqui a gente tem todo o Recife com os seus rios, canais, e aqui a gente tem Olinda. Eles desembarcam no litoral pernambucano e conquistam Olinda e Recife com relativa facilidade, até porque ninguém estava preparado para essa invasão. Né? Todo mundo sabia que uma hora ou outra poderia ter alguma invasão de nação estrangeira, mas ninguém está preparado para uma invasão deste tamanho. Na época, o governador Matias de Albuquerque até ele se retira para o interior, né? Eles ficam lá tentando fazer guerras de emboscada, que é se dividir em grupos, ficar escondido na mata e atacar quando o invasor chegar, mas mesmo assim não foi o suficiente. Né? Essa resistência não conteve o avanço dos holandeses. Os holandeses até tiveram apoio de alguns outros moradores da região, como o senhor de engenho Domingos Fernandes Calabar, que acabou traindo os portugueses. Na história ele ficou conhecido, né, como herói e como vilão. Ele acabou tendo essas duas denominações, vamos dizer assim, né? Mas por fim, o Calabar ele foi julgado, depois enforcado e esquartejado, né, por ter traído os portugueses. Durante os combates que se seguiram, os holandeses conseguiram várias vitórias. E frente a isso, frente às vitórias dos holandeses, o que os portugueses fizeram, né? O governo naquela época fez. Já que a gente está perdendo, vamos queimar todos os engenhos, todas as plantações, para deixar eles sem aquilo que eles vieram buscar. E foi o que eles fizeram. Eles devastaram, né, as plantações, eles mataram gado, abandonaram engenhos, escravos fugiram, mas mesmo assim os holandeses não desistiram do local. Os diretores da Companhia das Índias decidiram reconstruir tudo para ter lucro com o açúcar brasileiro. E para ajudar nessa reconstrução da capitania de Pernambuco, eles mandam essa pessoa chamada João Maurício de Nassau-Siegen. Em irlandês aqui eu também coloquei o nomezinho dele, né? Johan Maurits. Enfim. E ele vem para assumir o governo geral da capitania de Pernambuco, dessa parte que a Holanda invadiu, e tentar reconstruir esse território. Nassau ele vai trabalhar nessa direção desde o começo. Ele vai incentivar os senhores de engenho luso-brasileiros. Luso brasileiro é uma pessoa de origem portuguesa e brasileira, tá? Só para a gente ter uma noção. Ele vai conceder empréstimos para que eles possam recuperar suas lavouras, para que eles possam aparelhar os engenhos, para que eles possam comprar escravos. Ele vai adotar a tolerância religiosa também. Então, ele vai fazer uma série de medidas que vai contribuir para que a capitania de Pernambuco prospere, né? Saia daquele marasmo que ela se encontrava. Nessa época também ele vai estender a ocupação, né? Na época do Nassau, essa ocupação holandesa ela vai se estender. Não vai ficar só na capitania de Pernambuco, que está aqui, né? Mas estender a capitania de Sergipe, a capitania da Paraíba, a capitania do Rio Grande, que é o Rio Grande do Norte, capitania do Ceará e a capitania do Maranhão. Então, vai se estender por toda essa parte aqui do Nordeste, né? Claro que as capitanias agora já têm outros nomes, né? Mas, enfim. Aqui a gente tem a imagem, né, de Frampost, que era um pintor holandês de 1647, que mostra um engenho em Itamaracá, que é onde hoje
é atualmente João Pessoa, que também foi domínio dos holandeses, né, que é a moenda, a fornalha, trazendo, né, por meio do carro de boi a cana, aqui alguns escravos. Então, eles retrataram, né, neste engenho, essa prosperidade da época. Aqui a gente tem um mercado de escravos em Pernambuco, como eu já falei para vocês. A Companhia Holandesa das Índias Ocidentais tinha o objetivo do comércio do açúcar e também de escravos. Então, na época, havia sim os mercados de escravos, e aqui a gente tem uma imagem de um pintor da época também, que é o Zacarias Wagner, de 1641, mostrando esse mercado de escravos. Então, aqui são escravos, aqui são escravos, aqui são escravos, tudo que a gente tinha naquela época e que foi incentivado também através dos empréstimos, né, por Maurício de Nassau, tanto os engenhos como a venda de escravos. E no que eu falei para vocês que o Nassau adotou a tolerância religiosa, é porque naquela época não se tinha tolerância, por exemplo, com os judeus. A gente tinha muitos judeus aqui na nossa região. Então, eles tinham que professar sua fé dentro de casa, tentar se esconder, até para que a Inquisição não os pegasse, né, porque eles eram considerados hereges. E como os holandeses eram protestantes, os católicos acabavam também tendo uma certa perseguição. Mas o Nassau foi bem flexível nesse sentido, fazendo essa tolerância religiosa. Então aqui eu trouxe uma imagem para vocês da sinagoga Kaal Zur Israel. Essa foi a primeira sinagoga oficial dos judeus que habitaram as Américas. Diz que nessa época de Nassau havia duas, mas essa daqui era a oficial, que existe até os dias de hoje. Claro que ela passou por todo um processo de restauração. Também o que aconteceu? Ela acabou ficando escondida por muito tempo, foram feitas construções em cima dela. Então, foi feito todo um trabalho para se revitalizar essa sinagoga. Hoje ela funciona como um museu, é aberta ao público, né, para quem quiser visitar. Aqui tem uma foto mais de pertinho, que hoje ela é chamada Rua do Bom Jesus, antiga Rua dos Judeus. Por quê? Porque depois que Maurício de Nassau foi embora, os judeus passaram a ser perseguidos novamente e essa sinagoga acabou sendo fechada. A partir de 1638 também, Nassau ele começou a construir a cidade de Maurícia, que vai perdurar até 1654. Essa aqui é uma imagem do mapa holandês da cidade de Maurícia. A cidade de Maurícia seria essa parte aqui, que hoje seria o bairro de Santo Antônio, era a ilha de Antônio Vaz, também conhecida como Mauriciópolis, cidade de Maurício, ou Mauristad em irlandês, né, em holandês. Aqui seria a parte de Recife, o bairro de Recife, que é onde a gente tem a parte mais histórica, que a gente tem o Marco Zero, e aqui os arrecifes que eu havia falado para vocês. Aqui nesses arrecifes a gente tem até umas esculturas de um escultor plástico local, Brenan, bastante famoso também. Se você pegar um barquinho aqui, você vem até aqui e visita essas esculturas. Mas o mais importante para a gente saber é que aqui era o Recife e aqui a cidade de Maurícia. E ele vai construir uma ponte ligando esses dois lugares, que é a ponte hoje chamada de Ponte Maurício de Nassau. Mas tudo começou aqui, no bairro de Recife, pelos holandeses. Depois ele vai criar a cidade de Maurícia, estabelecendo essa conexão. E aqui, né, os rios, novamente, como a gente já falou. Aqui é uma foto do Recife atualmente, só para a gente fazer uma comparação, né? Então, aqui é a ilha de Antônio Vaz, hoje bairro de Santo Antônio, que eu havia falado para vocês. Aqui é a Ponte Maurício de Nassau, aquela que eu mostrei na imagem anterior. E aqui o bairro de Recife.
e aqui os arrecifes que eu havia falado para vocês. Aqui a gente tem outra imagem também do Google Maps mostrando essa ilha, o bairro de Santo Antônio. Aqui a ponte Maurício de Nassau, Recife, a Praça do Marco Zero, onde tudo teria começado. E aqui os arrecifes, e aqui está a Parque das Esculturas Francisco Brenan, que eu havia mencionado para vocês. Daí aqui tem um transportezinho, você pega e vem aqui visitar. Tá? Aqui tem o Galo da Madrugada, que é o maior bloco carnavalesco, né, do Brasil, se eu não me engano, que sai nas ruas ali de Pernambuco. E aqui é uma vista da cidade de Maurícia, do Frampost, também de 1657. O governo de Nassau, ele também vai fazer vários melhoramentos em Recife, como, por exemplo, calçamento de ruas, abertura de canais, construção de pontes, palácios, jardins e hospitais. Recife, ele acabou sendo muito parecido, assim, né, com os Países Baixos, que são cercados por água. Tanto é que Recife também é conhecido como Veneza brasileira, né, pelos seus canais, pelos seus rios. Ele é foz dos rios Capibaribe e Beberibe, e onde se, né, desembocam. E toda essa estrutura cercada por água se pareceu muito, né, com os países que esses neerlandeses vinham. Então, dentre essas construções que eu mencionei para vocês, aqui está o Palácio de Friburgo, né, que era a residência oficial de Nassau. Ele foi demolido no século XVIII e hoje, nessas cercanias, está o Palácio do Campo das Princesas, que é esse em amarelo, que é a sede administrativa do Poder Executivo de Pernambuco. Tem até uma estátua aqui próximo, né, do palácio, que é do Maurício de Nassau, relembrando onde era o Palácio de Friburgo. E, entre outras coisas também que ele fundou, a ponte é um dos mais emblemáticos. Naquela época não existia uma ligação entre as ilhas, entre, por exemplo, ali Recife e a cidade de Maurícia. Então, ele se dedicou a construir uma ponte. Essa ponte deu o que falar, né? Porque um pegou para construir, o outro pegou, começou com pilar de pedra, veio para pilar de madeira. Demorou assim um tempo para ser construída, passou do tempo, né, que se tinha pretendido. No fim, Maurício de Nassau trouxe investimentos próprios para fazer essa ponte, mas essa ponte, né, acabou saindo. Essa ponte, ela foi chamada de Ponte do Recife, que é essa ponte de Recife, né, Ponte do Recife, que é essa primeira imagem aqui, onde está escrito ponte com arcos. Por quê? Porque em cada ponta dela tinha um arco. De um lado era o Arco da Conceição, que era o lado do Recife, e do outro o Arco de Santo Antônio. Claro que esses arcos, né, eles vão passando por modificações, eles eram como se fosse um portal de entrada para a ponte, né, já que naquela época também não tinha veículos e tal, era ferrovia, era a pé, então esses portais eles funcionavam com isso, até tinha um deles que fechava, né, como se fosse uma porta. Então, a primeira ponte que ele criou se chamou Ponte de Recife. Ela foi inaugurada em 1644 e até na sua inauguração, vem essa imagenzinha aqui de baixo, esse desenho, é que o Nassau disse que ia fazer um boi voar no dia da inauguração da ponte. Isso para quê? Porque ele queria cobrar um pedágio para arrecadar fundos. Então, ele fez essa estratégia para que a população viesse. Então, a população passava de um lado para o outro da ponte e acabava pagando um pedágio. E ele fez realmente um boi voar. Ele pegou uma carcaça, encheu de ervas, né, deixou bem cheinha. E, segundo os historiadores, acredita-se que ele deva ter pendurado uma corda de um lado ao outro da ponte e com rondanas teria feito
esse boi voar. Então, até hoje, né, na região de Pernambuco, se faz apresentações do boi voador. Ele acabou entrando meio que dentro de um folclore da região do Nordeste. Então, é um fato bastante inusitado daquela época. Essa ponte aqui, aos poucos, ela foi se deteriorando, mas ela vai funcionar até o século XIX, quando ela vai ser substituída pela ponte 7 de setembro, que era uma ponte toda de ferro, mas que continua ainda com os arcos. A ponte de ferro, devido ao material, à proximidade com o mar, também não deu muito certo. Acabou corroendo, enfim. Essa ponte ela vai durar pouquinho, de 1865, que quando ela foi produzida, ela vai ser substituída em 1917 pela ponte que hoje é conhecida como Ponte Maurício de Nassau. Então, ela é considerada a ponte mais antiga, só que ela vem, né, da ponte do Recife, ponte 7 de setembro, até a atual ponte Maurício de Nassau. Os arcos da Conceição de Santo Antônio, eles foram demolidos no século XX, ali no início de 1900 e alguma coisa, né, devido ao trânsito e outras questões. E hoje no lugar a gente tem essa ponte que vocês estão vendo ali, tá? Então essa é uma ponte bastante famosa e conhecida hoje como Ponte Maurício de Nassau. Dentre outras coisas que o Maurício de Nassau trouxe também, ele trouxe pintores como Franz Post e Albert Caut. Aqui eu coloquei algumas imagens do Albert Caut, Homem Tupi e a Mulher Tupi, e o Homem Tapuia e a Mulher Tapuia, que eram indígenas que habitavam, né, o interior naquela época. Só que aqui, claro, né, a gente tem um retrato de um europeu que provavelmente estava oferecendo para a sua clientela aquilo que eles desejavam ver, como, por exemplo, as práticas exóticas, né, que a gente observa, por exemplo, na Mulher Tapuia, ele coloca um pé, uma mão, mostrando a questão do canibalismo. Aí ele mistura algumas características, né, de outras etnias. Então, geralmente, é realmente aquilo que o europeu gostaria de ver, né, a clientela dele na época. O Franz Post, que é aquele das imagens que eu já mostrei para vocês, dos engenhos, do mercado de escravos, ele retratava mais as paisagens. E o Albert Caut, ele gostava mais de representar as pessoas, os animais, a flora. E além deles, como eu já falei, veio George Markgraf, que era pintor, cartógrafo, e William Piso, que era médico. Além de vários outros, né, que vieram com ele. Durante o governo de Nassau, os holandeses vão estabelecer seu domínio, né, por várias regiões, como eu já falei. E enquanto os holandeses iam multiplicando seus lucros no Brasil, é bem importante também nos gráficos que a gente tem de produção de açúcar, essa época que os holandeses estão aqui, a gente tem um pico na produção do açúcar. Então, isso a gente consegue ver nas tabelas, porque eles incentivavam bastante a produção de açúcar, trouxeram várias técnicas novas, né, nesse incentivo. E o Maurício de Nassau, ele era muito querido na região ali no Nordeste, né? Ele era uma pessoa bastante popular e que se dava bem, pelo menos é os relatos que a gente tem. Então, enquanto os holandeses iam multiplicando seus lucros nesse período, os portugueses estavam tentando se libertar do domínio espanhol, e eles conseguiram isso em 1640. Veja que o Maurício de Nassau chega aqui em 1637. E em 1640 a gente já se livra do domínio espanhol, 3 anos depois. O trono português, então, foi ocupado por Dom João IV e os portugueses e holandeses eles vão assinar uma trégua, onde os holandeses eles não podem mais expandir as suas lavouras. Por quê? Porque Portugal também tinha medo que daqui a pouco eles dominassem todo o território, né? Então, estão prosperando, tá tudo bem, enfim, mas fiquem só ali.
Nesse mesmo tempo, a administração de Nassau ela começava a ser criticada pelos diretores da companhia, que pediam várias exigências para ele, né? Começar a cobrar os empréstimos e etc. Isso não deu muito certo, Nassau pediu demissão e vai deixar o Brasil em 1644. Os novos governantes eles não foram tolerantes como Nassau era, e os senhores de engenho, que antes colaboravam com os holandeses, começaram a fazer oposição, começaram a ser contra os holandeses. Em 1645, grupo de lusos brasileiros iniciaram então a expulsão dos holandeses. Uma das batalhas que fizeram parte desse movimento foi a Batalha dos Guararapes. Aqui a gente tem uma representação dessa batalha feita pelo Vitor Meirelles de Lima. O Vitor Meirelles é um pintor catarinense, nascido em Florianópolis. Ele nasceu no século XIX, morreu ali no início do XX. Ele chegou aí em Pernambuco, pesquisar o local, pesquisar vários dados para poder retratar essa batalha. Então, aqui ele retrata, né, que, por exemplo, a gente tem um comandante português, aqui a gente tem os holandeses, tem várias figuras. Essa imagem até ela foi discutida numa Olimpíada de História. Aqui a gente tem um indígena também, Felipe Camarão, se eu não me engano. Enfim, tem várias coisas aqui que a gente poderia explorar, mas não vem ao caso nesse momento que não dá tempo. Os holandeses acabaram, depois disso, né, se rendendo em 1654. Aqui é uma imagem só do Morro dos Guararapes, com Recife ao fundo. O Morro dos Guararapes ele fica em Jaboatão dos Guararapes, que é uma cidade do lado do Recife, faz parte da região metropolitana do Recife, fica a 18 quilômetros. Então, aqui é onde teria acontecido, né, essa batalha. Então, em 1654, os holandeses se renderam. Logo que deixaram o Nordeste brasileiro, eles vão levar para as Antilhas, que são um conjunto de ilhas no Oceano Atlântico e Mar do Caribe, como Cuba, Porto Rico, Haiti. Eles vão levar suas avançadas técnicas de produção do açúcar, que antes eram utilizadas em Pernambuco, e esse açúcar vai concorrer massivamente com o açúcar brasileiro. Tanto é que no período entre 1650 e 1700, os preços do açúcar no exterior caíram pela metade. E a gente vai notar essa queda nos nossos gráficos. Bom, isso é a aula de hoje. Aqui é o último slide, né? Aqui a gente tem o Lampião, que também é pernambucano. Aqui a gente tem a Maria Bonita e aqui uma figurante. Aqui um recadinho para vocês, que eu tô com bastante saudade, que a situação não tá fácil, mas que tudo vai passar e logo a gente tá junto, rindo bastante, tendo as nossas aulas. Um beijão para vocês e até breve, se Deus quiser.